Maio é o mês internacional de combate ao melanoma, um tipo de câncer de pele. A dermatologista a doutora Ana Cláudia Mendes do Nascimento está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente o que é o melanoma, né? Boa tarde, doutora Ana Cláudia. Boa tarde, Daniela. Obrigada, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, é importante a gente começar com alguns dados que 5 ou mais queimaduras solares entre as idades de 15 a 20 anos aumentam muito o risco de desenvolver o melanoma. Isso confere? Na verdade, o melanoma, ele está relacionado, existem estudos hoje mostrando que ele está relacionado com a exposição intermitente ao sol. Então, aquela exposição dos pacientes brancos, caucasianos, que se expõem intermitente, de forma intermitente. Então, vai lá na praia, toma muito sol, se queima. Isso está relacionado com o maior risco de ter melanoma no futuro. De desenvolver, né? E falando em melanoma, é um tipo de câncer de pele agressivo? Explica pra gente, detalha para quem está assistindo. Isso, o melanoma, ele é um tipo de câncer de pele hoje que a gente considera um câncer bastante agressivo, de fácil metastatização. O que significa isso? Conforme ele vai crescendo, ele dá metástase para as outras áreas do corpo com certa facilidade. Diferentemente da maioria dos outros tipos de câncer de pele, que costumam crescer localmente, que crescem muito lentamente. O melanoma não. O melanoma ele cresce mais rapidamente, ele tem maior chance de metastatizar. Por isso que é tão importante fazer um diagnóstico precoce. A prevenção, né? Exatamente. É mais comum em mulheres, homens, idosos, crianças ou não? Não, na verdade o que a gente nota é que é mais comum a partir da idade de adulto jovem, lá pelos 30 anos, que ele começa a aparecer. E ele aparece principalmente naquele paciente branco, naquele paciente que tem várias pintas pelo corpo, naquele paciente que já tem um histórico de melanoma na família. Esses são alguns fatores de risco para o paciente do melanoma. Fatores de risco, né? Mas a causa principal é a exposição intermitente ao sol, como você estava falando. Na verdade, hoje existem várias especulações sobre as principais causas. O que se sabe é que ele tem uma herança genética muito forte, então aquele paciente que tem um ou mais casos de melanoma na família precisa estar atento às suas pintas, precisa se avaliar sempre, porque existe uma chance maior do que na população geral de desenvolver o melanoma, e existe também essa correlação com a exposição aos raios ultravioleta, aos raios do sol, de forma intermitente. Isso também já é comprovado que existe. Então, uma vez retirado o melanoma, o risco dele voltar é grande, doutora Ana Cláudia? Isso depende muito. Depende do estágio em que ele foi excisado. Então, quando a gente fala, na verdade, de uma excisão, de um diagnóstico precoce, de um paciente que procurou ali no começo da lesão, quando percebeu que a lesão estava se modificando ou que apareceu uma lesão nova que ele não tinha, a chance da gente diagnosticar precocemente esse paciente é muito grande. Então, a chance dele ser curado é muito alta, é maior que 90%. Quando a gente tira bem no começo, quando a gente tira, a gente chama quando ele está in situ, ele está ali localizado. Agora, se for uma lesão maior, uma lesão que já tem uma certa profundidade, já tem são alguns critérios que a gente avalia após a excisão para poder falar isso melhor, mas quando esse câncer já se encontra num estágio mais avançado, aí a chance de metastatizar ou de reaparecer no local é grande. E o filtro solar, então, resolve boa parte desse problema? O filtro solar para o melanoma, ele ajuda bastante no sentido que ele previne as queimaduras solares, mas nem sempre aquele paciente que usa o filtro solar certinho está totalmente livre do risco de ter melanoma. Por isso que é tão importante a gente conscientizar a população. Porque se eu tenho uma pinta que é ali bonitinha, redondinha, de uma cor só, e ela começa a se modificar, mesmo que eu use protetor, mesmo que eu não tenha tido queimaduras solares, eu preciso me policiar, eu preciso procurar um dermatologista, porque aquilo pode ser sim um melanoma, mesmo que a gente use protetor solar e que a gente não se exponha ao sol. É claro que o uso do protetor solar, ele vai diminuir essa relação, tanto surgimento de melanoma quanto o surgimento dos outros cânceres de pele também. Mas mesmo o paciente que não se expõe ao sol, ele não está isento do risco de apresentar um melanoma. Falando ainda do protetor solar, qual que é a idade indicada para começar a usar? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda que a partir dos 6 meses de vida, a gente já comece a usar protetor solar nas crianças. É claro que tem os protetores específicos para essa idade, e aí existem várias marcas que a pessoa pode procurar na farmácia, enfim.
enfim, que tem vários protetores específicos para crianças e para bebês, tá? E antes dos 6 meses, proteger sempre a criança com bonés, com roupinhas, não deixar ela exposta o dia todo ao sol, porque isso é prejudicial, a pele é muito imatura ainda. É claro que existem casos que o próprio pediatra recomenda que a criança tome sol, isso são outros casos, são casos específicos, mas de um modo geral não é bom deixar a criança o dia todo no sol sem proteção, isso de jeito nenhum. E fazer o check-up sempre, né? A gente fala que prevenir sempre é melhor, mais econômico e menos doloroso, né, doutora Ana Cláudia? Isso, com certeza. Eu sempre recomendo aos pacientes o seguinte, você tem uma pinta ali que é bonitinha, que é redondinha, pretinha, e ela começou a se modificar, tá coçando, sangrou, apareceu alguma pinta nova que você não tinha, isso principalmente depois dos 30 anos, que não é mais tão comum aparecer pintas novas, precisa procurar um dermatologista. E aquele paciente que é branquinho, que tem múltiplos névoos, o que é isso? São várias pintas, mais de 30, 50 pintas no corpo, precisa também procurar um dermatologista anualmente para poder avaliar todas as pintas. O dermatologista vai fazer um exame que chama dermatoscopia, que é um exame que nós aumentamos, usamos um dermatoscópio, que é uma espécie de uma lupa que aumenta bastante a lesão e a gente consegue ver exatamente se a lesão está em crescimento, se ela tem algum elemento que vai nos preocupar, se a gente precisa acompanhar mais de perto aquela lesão, se ela precisa ser excisada. Então, esses pacientes precisam procurar o dermatologista e, de preferência, anualmente, porque as pintas elas vão se modificando com o tempo. Então, sempre tem que estar avaliando e examinando esse paciente. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui no TV Notícias. Obrigada a você, Daniela.